Julian Lennon quebra o silêncio sobre a mulher, que marcou o destino de seu pai. Por anos, Julian Lennon, o primogênito da lenda dos Beatles, John Lennon, manteve um silêncio enigmático sobre seus verdadeiros sentimentos em relação à mulher, que, segundo muitos, alterou para sempre o curso da vida de seu pai. Mas agora, como um trovão em céu azul, suas recentes declarações abalaram os alicerces do mundo da música e deixaram todos de queixo caído. A quem ele se refere com tanta veemência? O que o impulsionou a finalmente falar depois de décadas de discrição? Vamos descobrir nesta reportagem impactante que revela os segredos mais íntimos de uma das famílias mais icônicas da história. Mas antes de mergulharmos no presente e nas revelações de Julian, voltemos à Gênese, ao ponto onde tudo começou. A história de seu nascimento e como o amor, ou a falta dele, entre seus pais, lançou as bases de um destino que, sem saber, os marcaria para sempre. Um começo turbulento e um amor fraturado. A verdadeira história de John e Cynthia. Era o ano de 1957, quando os caminhos de Cynthia Powell e John Lennon se cruzaram pela primeira vez na Escola de Arte de Liverpool. Cynthia, já comprometida, viu-se de repente envolvida na personalidade audaciosa e descarada de John, que não demorou a deixar uma marca indelével. Sua primeira rejeição apenas acendeu a chama no jovem Lennon, que, com sua característica desenvoltura, respondeu: "Não te pedi em casamento, pedi." Esse foi o início de um romance que, após a inesperada gravidez de Cynthia, com seu filho Julian, culminaria em um casamento em 1962, justamente quando a ascensão meteórica de John com os Beatles o catapultava para a fama mundial. No entanto, por trás do brilho da Beatlemania, sua união estava longe de ser o conto de fadas que o público imaginava. John, uma alma atormentada por demônios internos, lutava para controlar suas próprias emoções. Uma batalha que frequentemente era travada no campo de seu relacionamento com Cynthia. Em uma entrevista reveladora concedida à Playboy em 1980, o próprio John Lennon, com uma sinceridade brutal, refletiu sobre aqueles anos sombrios e admitiu suas tendências violentas. "Eu costumava ser cruel com minha mulher e fisicamente com qualquer mulher. Eu era um agressor", confessou. Um eco assustador de uma época marcada pela imaturidade e pela raiva. Não foi até que amadureceu e conheceu Yoko Ono, um relacionamento que, segundo ele, o forçou a reavaliar suas opiniões sobre as mulheres, que Lennon finalmente tomou consciência de suas ações. Não obstante, em seus primeiros anos com Cynthia, os ciúmes incontroláveis de John frequentemente resultavam em episódios de violência, semeando estresse e ansiedade em sua frágil união. O casal foi até aconselhado a esconder seu casamento durante o auge dos Beatles. Cynthia, a mulher por trás do ídolo, ficava relegada a um segundo plano, sua existência pessoal ofuscada pela deslumbrante estrela de seu marido, já que os empresários da banda temiam que uma esposa visível pudesse prejudicar a reputação de John e afastar suas frenéticas seguidoras. A sombra de Yoko e o desmoronamento de um lar. Enquanto a vida de John Lennon se entrelaçava com o frenesi dos Beatles, um novo elemento irrompeu em sua existência: o LSD. Cynthia, com o coração apertado, presenciou como essa substância alterava profundamente seu marido, sentindo como ele se afastava cada vez mais, como se habitasse em uma realidade paralela, inatingível para ela. Para piorar as coisas, John havia começado a se interessar por uma artista de vanguarda, uma mulher cujo nome ressoaria na história: Yoko Ono. Ele a conheceu em uma galeria de arte de Londres em 1966, e esse encontro fortuito, essa faísca inicial, terminaria por mudar sua vida de forma irreversível, infligindo um golpe devastador a Cynthia. A preocupação de Cynthia intensificou-se drasticamente em 1968,
quando Yoko começou a ligar e visitar sua casa com uma frequência alarmante. John, despreocupado, a desdenhou, alegando que Yoko apenas buscava arrecadar fundos para suas audaciosas exposições artísticas. Mas o véu da normalidade foi brutalmente rasgado em maio de 1968, enquanto Cynthia desfrutava de umas merecidas férias. John, aproveitando sua ausência, convidou Yoko para sua casa. Juntos, passaram a noite em uma sessão de gravação que passaria para a história. O álbum Two Virgins de John, infame por sua capa gráfica que mostrava John e Yoko juntos e nus. À medida que a noite amanhecia, a crescente intimidade entre John e Yoko se tornou palpável, marcando o início de um novo capítulo em seu relacionamento e, de forma cruel, o fim do casamento de John e Cynthia. A volta de Cynthia de suas férias foi um golpe devastador. Ela entrou em sua casa para testemunhar uma cena surpreendente e perturbadora. Yoko, como se fosse a dona da casa, estava sentada tomando chá com John, vestida com o roupão de Cynthia. A resposta de John foi gélida e desoladora. "Ah, oi!" murmurou enquanto levantava os olhos. Com o coração partido e em estado de choque, Cynthia saiu de casa buscando refúgio com alguns amigos. Ela estava atordoada pela tragédia, mas a verdadeira angústia ainda estava por vir. Para piorar as coisas, um engenheiro e conhecido dos Beatles, Alexis Mardas, também conhecido como Magic Alex, afirmou ter ficado com Cynthia depois que ela deixou John e Yoko naquela noite fatídica. Semanas mais tarde, Mardas atiçou o fogo da dor ao informar a Cynthia que John tinha a intenção de pedir o divórcio e a guarda de Julian, alegando seu suposto adultério. Apesar das acusações iniciais de John, ele finalmente consentiu em se divorciar de Cynthia pelos mesmos motivos, o que levou a um acordo extrajudicial em que ele concedeu a ela a guarda de Julian, 100.000 libras esterlinas e um pequeno estipêndio anual. Um adeus doloroso e o início de uma nova era. O divórcio de John e Cynthia não representou apenas uma imensa dor pessoal, mas também marcou o início de um novo capítulo, tanto para eles quanto para o mundo. Cynthia, com frequência, refletia sobre o passado, convicta de que o consumo de LSD por parte de John havia provocado seu paulatino desinteresse nela, um indício premonitório do princípio do fim. Seu papel na vida de John tornou-se brutalmente evidente quando, em uma ocasião, um policial no país de Gales a impediu de subir em um trem com os Beatles simplesmente porque não a reconheceu como parte do grupo. Cynthia viu este incidente como um doloroso reflexo de seu crescente distanciamento da vida de John, uma vida que agora estava irrevogavelmente unida a outra mulher, deixando para trás um legado de música, amor e, tristemente, desamor. Após o doloroso divórcio de John e Cynthia, o relacionamento entre John Lennon e Yoko Ono intensificou-se de maneira exponencial, tornando-se uma das histórias de amor e controvérsia mais comentadas da história da música. Poucos meses depois de sua separação, em 1969, John e Yoko uniram-se em casamento, selando um pacto que os manteria unidos até o trágico final de John em 1980. Mas a felicidade deste casal icônico foi brutalmente interrompida. Em 8 de dezembro de 1980, o mundo e Yoko Ono desmoronaram quando um fervoroso admirador, cujo nome agora ressoa com infâmia, Mark David Chapman, atirou em John Lennon a sangue frio em frente à porta de sua casa em Nova York. Levado às pressas para o hospital, o ícone foi declarado morto, deixando um vazio imenso no coração de milhões. A frieza de Chapman foi assustadoramente calculada. Em vez de fugir, ele esperou pacientemente, imerso na leitura de O Apanhador no Campo de Centeio, até que a polícia chegou para levá-lo. Desde aquele dia,
ele permaneceu atrás das grades, tendo a liberdade condicional negada repetidamente, enquanto Yoko Ono, a guardiã de seu legado, mantém viva a chama de John. Sean, o filho que conceberam juntos, tornou-se a metáfora viva da nova vida que John havia escolhido após a dissolução de seu problemático casamento com Cynthia. Mas, e Julian? Que destino esperava o primogênito da lenda? Julian Lennon, a sombra de um gigante e a dor da distância. Ser filho de John Lennon acarretava uma combinação única de encanto, notoriedade e, muitas vezes, profundas mágoas. Nascido como John Charles Julian Lennon em Liverpool, em 8 de abril de 1963, Julian veio ao mundo em pleno auge do estrelato dos Beatles. Batizado em homenagem à sua avó paterna, Julia Lennon, que havia falecido anos antes de seu nascimento, Julian cresceu cercado de figuras lendárias, com o próprio Brian Epstein, empresário dos Beatles, exercendo a função de padrinho. Embora possa parecer um sonho, os primeiros anos de Julian distaram muito de serem idílicos. Sendo apenas uma criança, ele presenciou o desmoronamento do casamento de seus pais e como sua mãe, Cynthia, suportava o pior da avassaladora fama de John. Ironicamente, um pequeno vislumbre da celebridade de seu pai chegou através dele. Uma aquarela de Julian, onde sua amiga Lucy O'Donnell estava cercada de estrelas, serviu de inspiração para uma das canções mais conhecidas de seu pai, Lucy in the Sky with Diamonds. Essa breve incursão na fama pode ter adoçado seus primeiros anos, mas a alegria foi efêmera. Quando Julian tinha apenas 5 anos, o mundo que ele conhecia desmoronou. O casamento de seus pais se dissolveu quando John deixou Cynthia pela enigmática artista japonesa Yoko Ono. O divórcio abalou Julian profundamente, e ele passou a maior parte de sua infância sentindo-se dolorosamente distante de seu famoso pai. Consciente do sofrimento do menino, Paul McCartney, em um gesto de profunda empatia, compôs Hey Jude para consolar Julian. McCartney até mudou o nome de Hey Julian para Hey Jude, pensando que seria mais fácil de cantar, um detalhe que, embora pequeno, falava do carinho que muitos sentiam pelo jovem Lennon. No entanto, apesar desses gestos, a relação com seu pai continuaria sendo um complexo emaranhado de amor, distância e anseio. Entre pincéis e melodias, a busca por identidade de Julian. Após o devastador divórcio de seus pais, Julian permaneceu com sua mãe, Cynthia, que se esforçou incansavelmente para lhe proporcionar um lar seguro e estável. Julian foi enviado para a Kingsmead School, localizada em Hoylake, Inglaterra. Pouco depois, em 1974, sua mãe se casou novamente e a família se mudou para Gales, onde Julian frequentou a Ruthyn School, um internato particular em Denbigh, no norte de Gales. Durante sua infância, Julian esteve afastado do impacto mais direto e avassalador da fama de seu pai. Como resultado, ele teve a oportunidade de descobrir seus próprios hobbies e paixões, o que o levou a desenvolver um forte senso de criatividade, assim como um profundo amor pela música e pela arte. Apesar da distância física e emocional que o separava, a figura de seu pai, John Lennon, continuou deixando uma marca indelével em sua vida, proporcionando-lhe inspiração para canções e fomentando seus talentos incipientes. A paixão de Julian pela música era inegável, e no início da década de 1970, durante uma rara visita que Julian fez ao seu pai, May Pang, que na época era a companheira de John, desempenhou um papel crucial. Ela convenceu ambos a passarem tempo juntos. Um momento crucial que reavivaria a conexão entre pai e filho. Durante um Natal, John surpreendeu Julian comprando-lhe uma guitarra Gibson Les Paul e uma bateria eletrônica. Essa experiência acendeu ainda mais o interesse de Julian pela música,
e a habilidade de John para lhe ensinar certos acordes teve um impacto duradouro nele. Esses momentos, embora esporádicos nos últimos anos de vida de John, marcaram significativamente as primeiras influências musicais de Julian. Apesar das dificuldades inerentes ao seu relacionamento, Julian encontraria consolo e uma forma de conexão com seu pai através da música. Os primeiros acordes de uma carreira e a sombra de um legado. A primeira incursão significativa de Julian no mundo da música chegou quando ele tinha apenas 11 anos. Ele apareceu no álbum Walls and Bridges, produzido por seu próprio pai, John Lennon. Na canção Ya Ya, pode-se ouvi-lo tocando bateria. Com o humor que o caracteriza, Julian brincou mais tarde dizendo que, se soubesse que sua performance seria incluída no álbum, teria tocado bateria com muito mais destreza. Nos créditos do álbum, Julian aparece como Julian Lennon, bateria. Este pequeno, mas crucial papel lançou as bases do que seria uma carreira musical complexa, marcada pela imensa sombra de seu pai, mas também pela busca de sua própria voz e seu próprio caminho. O que começou como uma aparição juvenil no álbum de seu pai, logo se transformaria em uma carreira musical própria para Julian Lennon. Durante seus anos de formação, seu estilo musical foi moldado não apenas pela ineludível influência dos Beatles, mas também por lendas como David Bowie, Steely Dan e AC/DC, artistas que contribuíram para forjar sua própria identidade sonora, distinta e audaz. O mundo foi surpreendido em 1984 com o lançamento de Valot, o álbum de estreia de Julian, que se tornou um sucesso instantâneo assim que foi lançado. Produzido por Phil Ramone, o disco incluía sucessos como Too Late for Goodbyes e Valot, e rendeu a Julian uma cobiçada indicação ao Grammy na categoria de Melhor Novo Artista. No entanto, esse sucesso estrondoso teve um sabor agridoce. O talento de Julian era constantemente comparado ao imenso legado de seu pai, o que lhe dificultava enormemente construir sua própria personalidade artística. Era evidente o apoio de alguns amigos de seu pai, como Paul McCartney, que lhe enviou um telegrama desejando-lhe o melhor, um pequeno gesto em meio à grande sombra. Não obstante, o álbum seguinte de Julian, The Secret Value of Daydreaming, lançado em 1986, não gozou da mesma recepção crítica. Embora tenha recebido diversas opiniões, conseguiu escalar até a 32ª posição na lista Billboard 200, e seu tema, Stick On, lhe rendeu seu primeiro número 1 na lista de Rock Tracks dos Estados Unidos em 1987. Julian, incansável em sua busca artística, continuou explorando diversas vias de expressão, inclusive atuando no musical The Hunting of the Snark, no Royal Albert Hall de Londres, onde interpretou o papel do padeiro. No final daquele ano, sua paixão pela música o levou a um palco junto ao próprio Chuck Berry, demonstrando que seu entusiasmo transcendia a influência paterna. Alguns dos singles de Julian, como Now You're in Heaven, alcançaram sucesso na Austrália, marcando um dos muitos altos e baixos ao longo de sua carreira. Enquanto continuava criando canções, ele chegou a colaborar com George Harrison em seu álbum Cloud9, que foi lançado em 1887 e incluía o single de sucesso When We Was Fab. Durante este mesmo período, Julian também contribuiu com uma versão de Ruby Tuesday para a trilha sonora da popular série The Wonder Years, demonstrando ainda mais sua versatilidade como músico. Um giro inesperado, arte, filantropia e um retorno triunfal. Em decorrência de suas interações e das profundas conexões que estabeleceu com pessoas na Austrália, Julian Lennon tomou uma decisão que surpreenderia muitos. Decidiu dar uma pausa na cena musical na década de 1990. Atraído por um caminho diferente, ele mergulhou no mundo da arte e da filantropia.
Graças a sábios conselhos e à profunda sensação de conexão que experimentou, Julian reorientou sua atenção para causas que eram de suma importância para ele. Julian manteve-se ferozmente independente, recusando-se a seguir o mesmo caminho de seu pai. Apesar dos relatos esporádicos que sugeriam sua possível participação em uma reunião com os outros membros dos Beatles, mesmo quando a aclamada série Beatles Anthology foi lançada em 1995, os membros restantes da banda deixaram claro que não tinham intenção de incluir Julian em tal evento. A explicação de Paul McCartney foi contundente. É absurdo pensar que iríamos fazê-lo passar por tudo isso. No entanto, em 1998, Julian surpreendeu o mundo com o lançamento de Photograph Smile, um álbum que marcou um retorno à música, definido por uma criatividade deliberada e uma profunda autenticidade. Seu próprio selo fonográfico encarregou-se de publicar o álbum, que foi recebido com críticas muito favoráveis. O renomado escritor musical Stephen Thomas Erlewine elogiou o disco por sua boa produção e melodia, acrescentando que era o tipo de música que teria recebido mais atenção se não tivesse sido produzida pelo filho de um Beatle, uma observação que sublinha a constante sombra de seu legado. Em 2002, Julian gravou uma versão de When I'm 64 para um anúncio de seguros da Allstate, um exemplo a mais de sua contínua exploração de novas avenidas. Em um gesto de profundo respeito e conexão com seu passado, Julian prestou uma homenagem especial a Lucy in the Sky with Diamonds, lançando em 2009 uma canção intitulada Lucy. Esta foi sua maneira única de revisitar a canção que seu pai havia criado e, por sua vez, honrar Lucy Voden, nascida O'Donnell, a amiga de infância que havia sido a inspiração original. Julian interpretou essa emotiva canção em sua homenagem e destinou 50% dos lucros para fundos de pesquisa do lúpus, uma doença que Lucy sofria. Além disso, Julian continuou trabalhando em projetos baseados na internet, demonstrando que sua inventividade se estendia muito além do âmbito da música tradicional. A jornada de Julian Lennon, um círculo que se fecha. Em 2011, a jornada artística e pessoal de Julian Lennon fechou um círculo significativo com a publicação de Everything Changes, um álbum que posteriormente foi documentado em Through the Picture Window, um comovente filme que seguia seu processo criativo e incluía opiniões de ícones da música como Steven Tyler e Bono. Through the Picture Window estreou no ano seguinte, e de forma inovadora, o documentário se transformou em um aplicativo, demonstrando como a visão artística de Julian e a tecnologia contemporânea podiam se integrar sem problemas. Finalmente, em 2022, Julian lançou seu álbum mais recente, intitulado Jude, um nome que encerra um profundo significado pessoal para ele. Jude é um símbolo do caminho de Julian em direção à autoaceitação, e foi nomeado em homenagem à célebre canção Hey Jude, composta por Paul McCartney para consolar Julian durante o doloroso divórcio de seus pais. Este álbum é um testemunho da resiliência de Julian, de sua capacidade de curar velhas feridas e, finalmente, abraçar sua própria identidade, além da sombra de seu lendário pai. O álbum Jude, lançado em 2022, marcou um ponto de inflexão crucial para Julian Lennon, o primogênito da lenda dos Beatles. Os temas deste disco, profundamente introspectivos, não apenas abordaram seus problemas pessoais, mas também questões globais que ele havia enfrentado ao longo de 30 anos de vida. Ao refletir sobre o título, Julian declarou: Jude foi em grande parte como um amadurecimento para mim, em grande parte como me confrontar com quem eu sou. Uma declaração que ressoa com a busca de identidade que caracterizou sua complexa existência. Mas a criatividade de Julian não parou por aí. No ano de 2024, para surpresa de muitos,
Julian retornou ao seu estúdio para lançar uma versão remixada de sua canção As I Am, com a colaboração de SPST. Ao falar sobre este lançamento, Julian compartilhou seu profundo afeto pela canção. Sempre foi uma das minhas favoritas. Era meu desejo trazer nova vida a ela mais uma vez. Esta publicação não apenas demonstrou que a expressão artística de Julian Lennon, embora indissoluvelmente unida ao legado de seu pai, continua se desenvolvendo à sua maneira, mas também marcou o início de uma nova etapa em sua já fascinante trajetória criativa. A carreira de Julian e tudo o que ele alcançou na indústria da música já estão consolidados, mas e a sua conexão mais íntima, aquela que o unia ao seu pai biológico, John Lennon, e à sua madrasta, Yoko Ono? A resposta é tão complexa quanto sua própria vida. A intrincada relação de Julian Lennon com seu pai. Uma busca por amor e paz. Que nunca chegou a crescer como filho de uma lenda da música, não foi para Julian uma experiência simples. John Lennon, uma figura global que advogava pelo amor e pela paz para o mundo inteiro, nem sempre pareceu capaz de transmitir essa mesma mensagem ao seu próprio filho. A relação entre eles se caracterizou por uma dolorosa ausência, episódios de raiva e uma constante busca por conexão, tudo isso enquanto Julian lutava para descobrir quem era como indivíduo, longe da gigantesca sombra de seu pai. É crucial compreender que a relação de Julian com seu pai era inerentemente complicada, e ele nunca hesitou em falar sobre isso com uma honestidade brutal. Após o assassinato de John, em 1980, Julian experimentou uma avalanche de sentimentos, dor, raiva e um profundo ódio. Anos mais tarde, desabafou essa fúria confessando: "Nunca quis saber a verdade sobre como papai era comigo. Ele esteve frustrado por muito tempo. Falavam muito mal de mim. Para dar um exemplo, ele uma vez disse que eu sairia de uma garrafa de uísque em uma noite de sábado. Coisas parecidas com isso. Onde exatamente está o amor nisso?" Palavras dilacerantes que revelam uma ferida aberta. Em contraste, a figura de Paul McCartney brilhava com luz própria na vida de Julian. Frequentemente, o jovem Lennon passava mais tempo com Paul do que com seu próprio pai. Julian o recordava com carinho. "Quando eu recordava aqueles anos, Paul e eu costumávamos sair bastante, até mais do que meu pai e eu. Parece que havia muito mais imagens de Paul e eu tocando juntos do que de meu pai e eu. Isso se devia ao fato de termos uma amizade maravilhosa." Para Julian, a discórdia não era apenas uma questão de tempo ou atenção. A imagem pública de John como defensor do amor e da paz parecia, em seus olhos, uma hipocrisia dolorosa. Em uma entrevista anterior ao Daily Telegraph, Julian declarou: "Tenho que dizer que, do meu ponto de vista, ele me parecia um hipócrita. Era possível que papai falasse de amor e paz diante do mundo inteiro, mas nunca foi capaz de demonstrar essas qualidades às pessoas que supostamente sua mulher e seu filho significavam mais para ele." Reconciliar essa paradoxo não foi tarefa fácil, e Julian continuou lutando com ela por muitos anos. Em uma declaração posterior, revelou que sua mãe estava mais preocupada com o amor do que ele por seu pai. "Embora ele cantasse sobre isso e falasse sobre isso, na realidade nunca me deu. Pelo menos não como seu filho. Ele cantou sobre isso e falou sobre isso." Julian também foi capaz de ver esse aspecto mais sombrio dentro de si mesmo, uma herança inegável de seu progenitor. Ele explicou com franqueza: "O lado mais sombrio vem sem dúvida de seu pai. Tento me acalmar e ser mais alegre e me encontro muito agressivo, que é uma característica que me vem por parte de pai." Apesar da prolongada ausência de John na vida de Julian após o fim de seu casamento com Cynthia, houve alguns breves e preciosos momentos de reconexão. Em meados dos anos 70, May Pang, a então noiva de John, o instou a passar mais tempo com Julian.
Aqueles anos foram uma época única em que pai e filho puderam estabelecer um vínculo significativo. Julian recorda com saudade. Meu pai e eu tínhamos um relacionamento muito melhor durante o tempo em que ele esteve com Mei Peng. Nos divertimos muito, rimos muito e, em geral, passamos um tempo muito bom. Para Julian, essas memórias compartilhadas com seu pai foram das mais felizes que ele podia guardar, cheias de risadas e cordialidade, duas coisas que ele não havia experimentado com muita frequência no passado. No entanto, este período de boa fortuna não duraria para sempre. John acabou voltando com Yoko, deixando Julian sem mais lembranças do que as daqueles fugazes dias felizes. O caminho rumo ao perdão. A libertação de uma alma ferida. Em 2009, Julian Lennon compartilhou com o mundo sua comovente jornada rumo ao perdão. Refletindo sobre seus sentimentos anteriores em relação ao seu pai, ele empreendeu o difícil, mas libertador, processo de perdoá-lo. Ele revelou que guardar raiva e ressentimento havia resultado em uma nuvem persistente que havia se instalado sobre sua existência. No entanto, o ato de criar música, em particular canções como Lucy, que dedicou a Lucy Voden, a inspiração original de Lucy in the Sky with Diamonds, serviu-lhe como um meio de libertação terapêutica. Em suas próprias palavras, Julian chegou à conclusão: cheguei à conclusão de que, se continuasse a nutrir esse ressentimento e rancor em relação ao meu pai, teria uma nuvem que sempre pairaria sobre minha cabeça durante toda a minha vida, revelou Julian Lennon, o primogênito de John, em uma confissão que comoveu seus seguidores. Depois de gravar a música Lucy, foi quase natural completar o círculo, perdoar o papai, deixar no passado a dor, a raiva e o rancor, e me concentrar e apreciar as coisas positivas que aconteceram. Julian descobriu que a escrita e a música lhe serviram de terapia, permitindo-lhe avançar de um modo que nunca havia imaginado. Pela primeira vez, ele experimentou um autêntico sentimento de perdão e declarou: também me permitiu abraçar meu pai e os Beatles. No entanto, este caminho em direção ao perdão não foi nada menos que árduo. Ao falar de seus sentimentos em relação ao seu pai, ele o descreveu como um processo, uma jornada à qual ele voltaria em múltiplas ocasiões. De vez em quando, ele admitia que ainda era difícil alcançar o perdão pleno, demonstrando que exigia um trabalho constante para deixar para trás as profundas feridas do passado, mesmo décadas depois. À medida que crescia, Julian continuou lutando com o desafio de compreender seu pai. Apesar de refletir sobre uma história intrincada, quando completou 48 anos, ele continuou a evitar a ideia de se casar e formar uma família. Em uma entrevista em 2011, ele explicou que sua relutância se devia ao fato de não querer cometer os mesmos erros de seu pai. Meu pai era inexperiente e não tinha ideia do que estava fazendo. É por isso que ainda não tive filhos. Talvez fosse algo que eu não desejava ser. Desculpe, ainda não estou pronto. Primeiro preciso descobrir quem eu sou. Uma introspecção que revelou o profundo impacto das ações de seu pai sobre ele, levando-o a duvidar se estava preparado para formar sua própria família. Em seus últimos anos, Julian assistiu ao aclamado documentário Get Back dos Beatles, uma experiência que lhe evocou memórias de seu pai de uma forma diferente. Ao observar o espírito jovem e o senso de humor de John, Julian se viu restabelecendo uma conexão com o indivíduo que ele havia lembrado de sua vida anterior, quando criança. Ele o recordou como bobalhão, espirituoso, sarcástico e cativante, como era o tipo que eu lembrava antes que tudo desse errado. Um vislumbre da inocência perdida. A conexão de Julian com Paul McCartney e a icônica canção Hey Jude são também um lembrete constante do legado de seu pai. Embora Hey Jude tenha sido criada por McCartney como meio de consolo após a separação de seus pais,
Julian afirmou ter uma relação de amor e ódio com a canção. Ele revelou que provavelmente a ouviu mais vezes do que a maioria das pessoas e que não aprecia especialmente quando seus amigos lhe enviam gravações de crianças cantando e tocando Hey Jude. Além de ser significativa, a canção carregava o peso daqueles difíceis anos de sua infância. Apesar disso, ele continua a valorizar a mensagem da canção e a conexão que ela tem com a generosidade de McCartney durante um período tão complicado. Em um dado momento, Julian mencionou que havia falado da possibilidade de publicar um livro de memórias sobre sua vida, no qual poderia aprofundar esses sentimentos profundos e ainda não resolvidos. A narrativa da vida de Julian continua complexa, marcada por um pai famoso que frequentemente lutou para demonstrar amor a ele durante sua infância. Em 2020, ele declarou ao The Observer que sua prioridade é buscar o perdão e a compreensão nesse aspecto específico de sua vida, pelos momentos difíceis que ele infligiu à minha mãe e a mim. No entanto, ele também revelou um raio de esperança. Nossa relação estava começando a melhorar antes de seu falecimento. Foi uma época mais alegre para ele. Ele não apenas desejava restabelecer o contato comigo, mas também com o resto de sua família. Ele nunca teve a oportunidade de realizar a ação. Julian Lennon e o legado inevitável. A memória do meu pai é algo que eu guardo mesmo agora, 40 anos após sua morte, afirmou Julian Lennon. Sua vida tem sido um caminho cheio de amor, angústia e um anseio constante por fechar o capítulo de um legado que seu pai lhe deixou. Mesmo atualmente, a influência da vida e das decisões de John Lennon continua perdurando, e é essa influência que está moldando o próprio caminho de Julian, enquanto ele continua a honrar e a se reconciliar com a memória de seu pai. No entanto, a jornada de Julian com o legado de seu pai não terminou com a mera lembrança das conquistas de John. Outras relações-chave em sua vida apresentaram suas próprias dificuldades. Sua relação com sua madrasta, Yoko Ono, tem sido particularmente complexa. Eram Yoko Ono e Julian Lennon uma conexão caracterizada pela tradição e pela perda. Em setembro de 2010, Julian Lennon esteve presente em uma reunião familiar única, dedicada ao lançamento de sua exposição fotográfica intitulada Timeless, na qual eram mostradas fotografias tiradas por Julian. Para a surpresa de todos, naquela noite de setembro de 2010, na inauguração de sua exposição fotográfica Timeless, Julian Lennon se viu em uma reunião familiar sem precedentes. Rodeado de rostos que marcaram profundamente a vida de seu pai, ocorreu um momento que muitos acreditavam ser impossível. Lá estavam, sob o mesmo teto, sua mãe, Cynthia Lennon, seu meio-irmão Sean, sua madrasta Yoko Ono e até mesmo May Pang, a mulher com quem John havia compartilhado um breve, mas significativo, romance. 5 pessoas, cada uma com um vínculo íntimo e complexo com John Lennon, presentes na mesma sala pela primeira vez na história. Surpreendentemente, esta reunião não estava carregada de tensão, mas, pelo contrário, transbordou sorrisos, risadas e até mesmo alguns abraços entre os participantes. Julian, visivelmente comovido, compartilhou suas reflexões sobre como a fotografia havia se tornado seu próprio santuário pessoal, um espaço criativo que lhe permitia sentir-se libertado da pesada sombra de seu pai. Meu pai não era realmente fotógrafo, comentou a Rolling Stone, acrescentando que essa decisão lhe havia dado um pouco mais de fôlego. Era um mundo novo que não carregava a esmagadora expectativa de seguir os passos de John Lennon. Esta reunião marcou uma mudança transcendental, um instante em que pareceu que os antigos rancores estavam se dissipando, pelo menos durante aquela inesquecível noite. A dureza de um pai ausente. Feridas profundas e palavras dolorosas. A relação de Julian Lennon com seu pai John foi marcada em muitos momentos pela dor, pela distância
e até mesmo pela crueldade. Em uma ocasião, quando Julian era apenas uma criança, ouviu seu pai estabelecer um contraste agudo e doloroso entre ele e Sean, seu meio-irmão. Disse que John lhe disse: "Sean foi produto do amor, e você de uma garrafa de uísque." Essa afirmação mordaz e cruel, que Julian compartilhou muitos anos depois, evidenciou a profunda tristeza que ele sentia por se sentir menosprezado, como se seu irmão mais novo fosse mais valorizado. Embora Yoko Ono não tenha sido a causadora direta dessas declarações ofensivas de John, ela servia como um lembrete constante da fratura familiar. Ao contrário de Cynthia, a mãe de Julian, John havia escolhido estar com esta mulher em particular no final de sua vida. Julian, consciente dessa dinâmica, referia-se a si mesmo como um filho de mamãe, plenamente consciente de que sua estreita relação com sua mãe poderia ter dificultado seu vínculo com Yoko. Por sua vez, Yoko ofereceu uma explicação para essa divisão ao afirmar: "Claro, se ele for muito amigável comigo, acho que isso prejudica seus outros parentes." No entanto, para muitos, prevalece a crença de que Yoko poderia ter feito mais para instigar John a desempenhar um papel mais ativo na vida de Julian. E devido a essa dor persistente, Julian nunca conseguiu encontrar um caminho fácil para estabelecer um relacionamento próximo com Yoko. O próprio John, em uma entrevista anterior à Playboy, havia manifestado seu desejo de fortalecer sua conexão com Julian, apesar dos conflitos existentes entre eles. Mas a vida de John foi interrompida em 1980, o que significou que não havia mais nenhuma possibilidade de que sua conexão fosse curada. O fato de Julian nunca ter tido a oportunidade de se reconciliar completamente com seu pai adicionou outro grau de tristeza a essa já dolorosa perda. A batalha pela herança e o caminho rumo à paz interior. Após o falecimento de John Lennon, sua herança trouxe à tona uma camada adicional da intrincada dinâmica familiar. Para surpresa e dor de Julian, seu pai não lhe deixou nada em seu testamento. Yoko Ono, pelo contrário, tornou-se a única proprietária de um patrimônio que girava em torno de 220 milhões de libras. A relação entre Yoko e Julian se tornou ainda mais tensa em razão dessa decisão, que não trouxe nenhum benefício direto a Julian. Ao longo dos anos, a herança de John Lennon continuou a acumular milhões de dólares em direitos autorais, dos quais Yoko era a única administradora. Sentindo um profundo agravo e exclusão, Julian entrou com uma ação judicial em meados dos anos 90. Após uma batalha judicial que se arrastou por longos 16 anos, ele foi finalmente concedido uma indenização estimada em cerca de 20 milhões de libras. Deve-se notar, no entanto, que o acordo econômico não curou instantaneamente as feridas emocionais. Julian dedicou muito tempo e esforço para superar seus sentimentos de amargura, sobretudo em relação a Yoko. Mas a batalha judicial não se concentrou apenas em questões monetárias. Para Julian, essa história tratava-se de se defender e de buscar o reconhecimento que ele acreditava nunca ter recebido enquanto seu pai estava vivo. Seu caminho para a paz foi gradual, e seu profundo afeto por seu meio-irmão Sean serviu frequentemente como um estímulo crucial. Julian revelou seus pensamentos a um jornalista, dizendo: "Acho que Sean tem sido o aspecto mais importante de tudo isso até este momento. Cada vez que eu machuco a mãe de Sean, também estou machucando Sean. É uma forma tortuosa de ver as coisas, mas o fato de eu amar tanto Sean torna impossível que eu tenha a intenção de machucá-lo. Foi graças a essa revelação que ele pôde, finalmente, deixar o passado para trás pelo bem de seu irmão." A relação que Julian mantém atualmente com Yoko Ono é um reflexo da que ele mantém com seu meio-irmão. Mais ainda, o amor que Julian sente por Sean lhe ofereceu uma sensação de serenidade, mesmo em sua complexa relação com Yoko.
Embora algumas feridas talvez nunca cicatrizem completamente, a cura das memórias e o legado familiar único que ambos compartilham continuam sendo a base de sua jornada com ela. Um legado indelével. A jornada contínua de Julian Lennon. A memória do meu pai é algo que eu guardo mesmo agora, 40 anos após sua morte, afirmou Julian Lennon. Sua vida tem sido um caminho cheio de amor, angústia e um anseio constante por fechar o capítulo de um legado que seu pai lhe deixou. Mesmo atualmente, a influência da vida e das decisões de John Lennon continua perdurando, e é essa influência que está moldando o próprio caminho de Julian enquanto ele continua a honrar e a se reconciliar com a memória de seu pai. Mas a jornada de Julian com o legado de seu pai não terminou com a mera lembrança das conquistas de John. Outras relações-chave em sua vida apresentaram suas próprias dificuldades, e a mais destacada tem sido, sem dúvida, seu vínculo com Yoko Ono. O amor e a perda, a tradição e a ruptura têm definido uma conexão que continua sendo tema de debate. O que você acha das declarações de Julian Lennon? Foi um momento de honestidade há muito esperado? Ou você acha que ele foi longe demais ao expor detalhes tão íntimos? Diga-nos nos comentários e não se esqueça de dar curtir, inscrever-se e ativar o sininho de notificação para receber mais informações exclusivas sobre a história da música e as vidas que a moldaram.